Oi, tia, eu preciso falar. Ampliando ou reduzindo figuras. Usando malhas quadriculadas com quadradinhos de medidas diferentes, é possível ampliar ou reduzir figuras. Observe os exemplos. Vocês podem ver que a malha quadriculada é a mesma. O que modificou foi o tamanho de cada quadradinho, né? Aqui a gente tem 1 centímetro e aqui a gente tem meio centímetro. Então, aqui a gente tem a figura original e para a gente ampliar, é só a gente fazer a utilização dos mesmos quadradinhos, da mesma forma, se usa um inteiro, ou se usa a metade dele, quantos forem, tá? Então, aí você consegue ampliar ou reduzir. Ampliar a sua malha vai ter que ter os quadradinhos em tamanho maior do que o normal. E para reduzir, a malha tem que ter o tamanho menor. Então, aqui você pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho metade, 1, 2, 3, 4. Metade, 1, 2, 3, 4. Aqui de novo, metade, 1, 2, 3. Metade, 1, 2, 3. De novo, metade, 1, 2, metade, 1, 2, metade, 1, metade, 1 e metade. Tá aqui. A figura é exatamente igual, sendo que aqui ela está ampliada. Observe que a quantidade de quadradinhos e triângulos corresponde a cada parte da figura, tanto na figura original quanto ampliada. É a mesma, mas a medida do lado de cada quadradinho e de cada triângulo da malha da figura ampliada é maior que a medida do lado de cada quadradinho e de cada triângulo da malha original. Agora aqui já é o contrário, eu tenho a figura original e a figura reduzida. Podem observar que a mesma quantidade de quadrinhos, a mesma quantidade de metade desses quadrinhos, né, que formam um triângulo, vão ser a mesma. No caso da página anterior, a quantidade de quadradinhos e triângulos corresponde a cada parte da figura, tanto na figura original quanto na reduzida. Também é a mesma, mas a medida do lado de cada quadradinho e de cada triângulo da figura reduzida é menor que a medida do lado de cada quadradinho e de cada triângulo. Para ampliar ou reduzir uma figura, temos que manter o formato dela. Para a gente ampliar ou reduzir uma figura, ela tem que ser perfeitamente igual. A única coisa que vai ser diferente vai ser a medida dela. Então, aí, nessa questão, nós temos a letra A e a letra B. Vocês podem colocar, por gentileza, nessa página aí apenas quero que escrevam autocorreção e coloquem a data de hoje, tá? Autocorreção. A data. E agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer na letra A, a ampliação da figura. E na letra B, a redução. O que vocês vão fazer? Vocês vão respeitar exatamente a posição que tá esse triângulo na letra A. Tem que ter podem observar que tem uma coluna do lado direito, uma coluna do lado esquerdo, uma linha em cima e uma linha embaixo em branco. E no centro disso foi feito o triângulo. Vocês têm que fazer da mesma forma. Aí vocês vão contar a base do triângulo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados e 2 metades em cada ponta. Vocês vão fazer tudo igualzinho, tá? Para ampliando a figura. E na letra B até parece um peixinho, né? Na letra B você vai fazer o contrário, você vai reduzir, respeitando a mesma coisa. Também tem uma linha em cima, uma embaixo, uma coluna à direita e outra à esquerda, que elas estão em branco, e você vai fazer a sua ampliação no meio, respeitando a quantidade de quadradinhos e de triângulos, ok? Para maior segurança, no momento da votação,
foi lançada a campanha do cadastramento biométrico ordinário. Nessa campanha, as pessoas registravam suas impressões digitais para que pudessem ser identificadas por meio delas no momento da votação. Veja uma redução e uma ampliação da réplica do cartaz ao lado. Então, nós temos aqui o cartaz em tamanho normal, aqui nós temos a ampliação e a redução dele. Observe que a redução e a ampliação, observem que na redução e na ampliação as medidas são diferentes das medidas da imagem da réplica do cartaz, porém o formato permaneceu o mesmo nas 3 imagens. A imagem abaixo é uma redução do cartaz apresentado. Explique para os seus colegas e seu professor. Então, aqui não, né, gente? A gente está vendo aqui que ele tá achatado, né? Tá totalmente fora de forma, fora de foco e contorcido. Depois de ter acompanhado a mãe no cadastro biométrico, Ivone foi fazer a tarefa de casa e desenhou um peixe em uma malha quadriculada. Para isso, ela combinou algumas figuras geométricas planas. Depois, Ivone desenhou uma redução e uma ampliação do peixe desenhada inicialmente. Então, ali do ladinho direito, nós temos o peixinho que a Ivone desenhou em azul e laranja. E embaixo tem a figura reduzida e ampliada, tá? No caso de Ivone aqui, a ampliação respeitou as bordas igual ao desenho original, só que ela utilizou mais quadrados. Aqui, nessa ampliação e nessa redução, não foi o tamanho da malha, tá? Foi o tamanho do objeto desenhado. O objeto original, por exemplo, a cauda tinham 2 quadrados e 1, 2, 3, 4 triângulos. Já na ampliação e na redução foi tamanhos diferentes, assim como o corpinho do peixinho também, ó. São 4 quadrados e 2, 4, 6, 8 triângulos. Aí vocês vão poder observar que na ampliação e na redução, ela usou a mesma malha, porém, ela usou tamanhos diferentes. Na próxima questão, pede assim, ó, na malha quadriculada abaixo, desenhe uma redução e uma ampliação do triângulo. Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês têm eu falei triângulo, gente, desculpa, é retângulo. A gente tem um retângulo amarelo, 2, 4, 6, 8, que tem 8 quadradinhos. Vocês vão ter que fazer uma redução, vai ter que ser um retângulo menor de 8, sendo que, ó, o retângulo, ele tem 2 quadradinhos em cada linha. E em cada coluna tem 4 quadradinhos. Então, esse retângulo tem que ter menos de 2 bases, de 2 quadradinhos, e tem que ter menos de 4. E para ampliação tem que ter mais de 2 e mais de 4. Mãos à obra. Fotografia. A fotografia é uma maneira de expressar a arte visual, assim como o cinema, a pintura e a escultura. Veja algumas fotografias que são consideradas verdadeiras obras de arte. Nós temos aqui, ó, a fotografia de Pedro David. O artista busca interpretar as relações entre o ser humano e o ambiente. Fotografia de Christian Cravo. O fotógrafo registrou viagens que fez a 7 países africanos: Namíbia, Zâmbia, Botsuana, Quênia, Tanzânia, Congo e Uganda. Em preto e branco, as imagens criam recortes das paisagens e dos corpos dos animais, destacando texturas e formas. Criança em Ruanda. Sebastião Salgado, /blog Sofia Nogues. Sebastião Salgado e blog Sofia Nogues. Sebastião tem feito história com suas fotografias documentais em preto e branco que registram questões importantes ao longo do tempo. A situação de indígenas, trabalhadores, pessoas que migram do campo para as cidades e, mais recentemente, flagrantes de como a natureza é explorada em nosso planeta.
Ampliar ou reduzir fotografias é uma tarefa comum no cotidiano dos profissionais que trabalham na edição de livros, revistas ou jornais e ajuda a compreender a importante ideia de proporcionalidade. Veja abaixo a ampliação e a redução de uma mesma fotografia. Nós temos aqui, ó, Ribeirinho, Rio Solimões, Amazonas, Brasil. Araquém Alcântara, site do autor. O principal tema desse fotógrafo é a natureza, que muitas vezes ele explora como andarilho. Então aqui está a foto principal, né? Um homem no rio, numa canoa com uma cobra no pescoço. Aqui é a ampliação e aqui é a redução, tá? Andarilho significa pessoa que anda muito. Verifiquem nas fotografias acima se a ampliação e a redução deformaram a fotografia principal. Então tá aqui, ó. Observe o triângulo abaixo, nós já conversamos sobre isso aqui. Então a redução é o do meio, tá? E agora aqui você vai fazer a ampliação. Tá aqui o exemplo para vocês seguirem. Cuidado que nós temos diversos tipos de triângulo. Se você botar de forma errada, ele não vai ficar igual ao primeiro aqui, tá? Vai ocorrer igual o que ocorreu aqui. Tem que ter o mesmo número aqui em cima, nessa coluna, tem que ter o mesmo número que aqui embaixo. Porque na figura original tem 5,5 aqui. Vou até passar um traço aqui, ó. Daqui até aqui tem 5 quadradinhos e meio. E daqui até aqui também. Então é isso que vai fazer o seu triângulo ficar igual. Você vai ter que desenhar algo que aqui tem a mesma medida que aqui, tá? Porque senão o seu triângulo ele vai ficar diferente do original. Reúna com um colega e junto observem a figura representada na malha pontilhada a seguir. Converse com seu colega sobre como é possível fazer uma ampliação e uma redução dessa figura na malha pontilhada abaixo. Depois cada um fará essa ampliação e uma redução. Então tá aqui, né? Verdinho é a ampliação. Amores, aqui na questão do pontinho vai ser igual a questão do quadradinho. Para você ampliar a figura, você vai ter que utilizar mais um pontinho, né? Ou mais 2 pontinhos. E para reduzir, você vai utilizar menos. Então, dá uma observada aqui, ó. Aqui, nessa lateral, nós usamos 3 pontinhos. Aqui, ó, ele já está usando 4 pontinhos. E aqui, 2 pontinhos. E assim vocês vão dando continuidade nos pontinhos. É só contar a quantidade de pontinho de cada tracinho, tá? 2 tracinhos. Observem os traços. Não observe a figura toda, senão vocês podem se confundir. Mas observe esses traços aqui, ó. Esse. Observe a quantidade e venha fazendo a ampliação e depois a redução, tá? E depois é só pintar de lápis mesmo ou de lápis de cor. Aqui agora no livro de atividades complementares na página 21 e 22, tá aqui, ó. Utilize a malha quadriculada abaixo para compor um desenho utilizando quadradinhos completos ou pela metade. Aí ia pedir pra gente trocar o desenho com o colega, mas não precisa. Então, eu fiz aqui no meu livro da seguinte forma. 5, 4. Pode fazer qualquer desenho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Melhor seguir igual o meu aqui, porque pra gente poder agilizar um pouquinho, tá? Aí a gente iria trocar com um colega, mas a gente não vai trocar com ninguém não, tá? Então aí vocês vão fazer aqui, vão pintar. E isso aqui é um retângulo, tá? Então o que eu quero que vocês façam aqui? Que vocês montem a fórmula do retângulo, base vezes altura. Então, agora eu vou olhar ali a minha base
Quanto a minha base tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a altura. Qual é a altura? 1, 2, 3, 4. 4. Então, a área vai ser 5 vezes 4, que dá quanto? 20. Baseado que cada quadrinho desse é centímetro, né? Então, vai ser 20 centímetros quadrados, tá? É isso aí. Agora, na próxima questão tá assim, ó. Quantos centímetros quadrados cabem em 1 metro quadrado? Primeiro, eu não tenho como fazer o cálculo de metro com centímetro. Para fazer um cálculo, gente, a unidade de medida tem que ser a mesma. Metro com metro, centímetro com centímetro, quilo com quilo, tá? Então, primeira coisa que eu fiz aqui, mostrando a conversão. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, eu transformei de metro para centímetro. Aí, vim aqui e coloquei, ó, eu não quero saber 1 metro quadrado. 1 metro quadrado não seria 1 metro vezes 1 metro? Tá aqui, 1 vezes 1. Só que eu já vi que transformando esse 1 metro em centímetro, ele se transformou em 100. Então, ele vai virar 100 vezes 100, que eu vou achar 10.000 centímetros quadrados, que foi a conversão de metro para centímetro, tá? Vamos dizer aqui, ó, eu não tenho 1 metro igual a 100 centímetros. Então, se eu quisesse 2 metros, significa que eu teria 200 centímetros. Aí, aqui, como seria minha conta? Minha conta seria tipo assim, grosseiramente falando, tá? Se fosse 2 vezes 2, eu iria substituir por 200 vezes 200, porque é a conversão, eu vou tirar de metro para se transformar em centímetros, ok? Então, tá aqui, cabem 10.000 centímetros quadrados em 1 metro quadrado. Aqui, vocês não precisam escrever centímetros quadrados. Pode botar o cm2 e aqui de metro m2, tá? Agora, vamos aqui na próxima questão. É a mesma coisa que ele quer saber quantos metros cabem em 1 quilômetro quadrado. Eu tenho que transformar quilômetro em metro. Então, nós estamos vendo aqui que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado é como se fosse 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Eu agora vou mudar de quilômetro para metro. Virou 1.000 vezes 1.000. Qual é o resultado? 1 milhão de metros quadrados. Aqui, na hora da resposta, a mesma coisa. Não precisa escrever metros quadrados, quilômetros quadrados. É só botar unidadezinha de medida, M2 e KM2. Desenhe na malha quadriculada abaixo 2 figuras diferentes para cada item. Na letra A, mesma área e mesmo perímetro. Na letra B, mesma área e perímetros diferentes. Na letra C, área e perímetros diferentes. Eu aqui só fiz a B. Podem observar aqui que é uma obra de arte, né? E a letra C. Tá? Então, aqui, ó, letra B, mesma área e de perímetros diferentes. Mesma área, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 não, né, gente? Tem que ser 8, né? Misericórdia. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é você que eu quero, é aqui, ó. Aqui, ó. Isso, eu caí do nada, que meu celular tá quase carregando. Misericórdia, arruma a tomadinha aí o carregador, hein? Então, aqui, ó, essa figura... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Aqui eles têm a mesma área, mas o perímetro é diferente, ó. Que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de perímetro. E o outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de perímetro. Então, eles são iguais em área, diferente em perímetro. Na letra C tem que ser tudo diferente. Então, eu tenho aqui, ó, 4 de área. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de área. Perímetro aqui, 2, 4, 6, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
tá? Então, diferentes. Só eu não tô lembrando nenhuma figura que tenha a mesma área e o mesmo perímetro. Depois, se alguém lembrar, faz e na próxima aula a gente vê juntos, ok? E ali embaixo... Peraí, tia, tô copiando. Não, pode copiar, meu amor. Aqui, na questão número 9, tá assim, com base na atividade anterior, é possível que 3 figuras diferentes tenham a mesma área e o mesmo perímetro e 5 figuras diferentes. Sim, tá? Só responder sim é o suficiente para a questão número 9, tá? Então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Um beijo, até a próxima.